Sexta-feira é momento de oração e intercessão, é momento de percorrermos toda a Escritura Sagrada no que tange oração. Estamos numa grande investigação sobre esse tema, pois queremos lançar bases, fundamentos à oração. Nosso desejo é que nosso ministério seja um ministério da palavra, da oração e do louvor. Em nome de nosso Senhor Jesus. Está aqui a nossa lista de oração, com todos os nomes já renovados, a lista atualizada, uma roupagem de apresentação renovada, tudo novo. Louvado seja o Senhor. Nosso ministério está sempre buscando excelência em tudo aquilo que faz. Já compartilhamos o PDF com os nossos irmãos, com os nossos grupos, e você pode aí agora da sua casa também acessar o nosso PDF com a lista e estar em oração. Caso você não tenha recebido, me informe, por favor, ao final desta live por WhatsApp, e você vai receber em nome de Jesus Cristo, para o louvor e a glória de nosso Deus. Pois bem, amados, 3 minutos de apresentação, vamos lá. Não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, @cc_missão evangélica, ok? Esse é o nosso canal do YouTube, e em nome de Jesus, compartilhe para a glória do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Vamos abrir a palavra maravilhosa do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24, é 2 Samuel. É diferente das cartas, quando dizemos segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ali era uma pessoa endereçando a outra. Aqui é Samuel, 2 Samuel, capítulo 24. Vamos tratar sobre o tema: antes de orar com a boca, ore com o coração. Examine-o. Louvado seja Deus. Que alegria ver todos os irmãos participando, mais irmãos chegando, saber que o nosso canal também está aberto, online. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 24, versículos 1 a 4 e versículo 10, diz a palavra maravilhosa do Senhor: tornou a ira do Senhor a ascender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tens prazer nisto, rei meu senhor? Por quê? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Aí no versículo 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha aí, isso é um reconhecimento que está um dos maiores ou o maior rei de Israel. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, temos agora esses minutos absolutamente importantes, Pai, aproximadamente 25 minutos para estreitarmos laços com a palavra, lançarmos a semente bíblica sagrada
ao coraçãozinho das tuas ovelhas, alimentar o rebanho, promover o conhecimento da palavra. E assim, meu Deus, fazemos com amor, fazemos com misericórdia, fazemos com o profundo desejo e oração de que esta palavra abençoe rica e abundantemente a vida de cada ouvinte. Portanto, Senhor, usa-me nesta hora e abra o coração e os ouvidos espirituais das tuas amadas ovelhas, para que possamos todos ouvir a tua voz e fazer então a tua vontade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e aqueles que concordam digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha querida e amada família espiritual, santos de Deus, ovelhinhas do Senhor, internautas abençoados em Cristo, aqueles que navegam pelas águas da fé da internet, em nossos canais, mídias sociais. Louvado seja o Senhor. Diante do contexto que a palavra de Deus nos apresenta, nós podemos extrair nesse que chamamos de Sitze im Leben, ou seja, esse pano de fundo para o capítulo 24, que é o que nós estamos estudando. Esse pano de fundo, podemos aprender algumas coisas. Primeiramente, o Senhor espera de nós, seus servos, algumas coisas. Há coisas que Deus espera que o seu filho, o seu povo, suas ovelhas pratiquem. Bom, aqui nós temos pelo menos 3 a abordar. Em primeiro lugar, Deus espera que os seus servos promovam a justiça, ou seja, que os princípios da sua vida estejam fundamentados na palavra de Deus, nos oráculos de Deus, na vontade de Deus, que os princípios de sua vida, os passos da sua vida, sejam dados com o temor do Senhor. Lembra que a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então é assim que Deus espera que nós nos comportemos, que nós venhamos a caminhar, que nós venhamos a nos relacionar, que cada palavra da nossa boca, cada atitude das nossas mãos, cada passo que venhamos a dar na vida, seja debaixo do temor de Deus, seja com os princípios fundamentados na palavra do Senhor, para que assim possamos promover justiça. Lembre-se que Jesus disse: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Mas qual a justiça? A minha, a tua? Mas a minha justiça é melhor, porque eu aprendi assim, a minha cultura brasileira é melhor do que a cultura americana, ou a outra é melhor do que essa. Enfim, não é esse tipo de justiça, que aí entra juízo de valor, é subjetivo, mas é uma justiça bíblica, uma justiça da palavra. É isso que Deus espera. Deus espera que nós tenhamos esperança nele. Dentro desse contexto, esperança em Deus significa estar inteiramente submetido à autoridade do Senhor, estar inteiramente submetido ao governo do Senhor, respeitar em todas as instâncias essa autoridade e esse governo. Por que isso? Por que ter esperança em Deus significa isso? Porque nós estamos num contexto em que o povo, lá do capítulo 8, o que disse o povo? Já no primeiro livro, o povo rejeitou a autoridade de Deus, a teocracia, o governo de Deus, para pedir um rei conforme as nações do mundo o tinham. Então o povo estava buscando independência de Deus, viver autonomamente, a parte dos desígnios de Deus, ou seja, confiando em si mesmo. A confiança estava em si própria, queriam viver emancipados de Deus. Então, esperança em Deus, que é o que Ele espera de nós,
dentro desse contexto, está inteiramente submetido à sua autoridade, à sua palavra, ao que Deus estabelece. E também espera que assim tenhamos confiança nas suas promessas. Se nós entregamos nossa vida para sermos conduzidos por Deus, então temos esperança e confiança nas promessas do Senhor. Confiança que estas promessas não deixarão de se cumprir, que as promessas de Deus são fiéis, que as promessas de Deus não caem por terra, as promessas de Deus e sua palavra não voltam vazia. Por quê? Porque Deus é fiel em todas as coisas. Louvado seja o nome de Deus. Então, desta forma, com estas expectativas honradas, honrando o que Deus espera de nós, é desta forma que Davi seria instrumento de bênção para o povo. Porque Davi, desta forma, estaria sendo um instrumento nas mãos de Deus. E assim é que somos nós. Todas as vezes que promovemos a justiça fundamentados na palavra, temos esperança em Deus, seja inteiramente submetidos à sua vontade e confiamos nas promessas do Senhor, todas as vezes que assim vivemos, passo a passo, ainda que como dizem a expressão americana, baby steps, com passos de bebês, passinhos de bebês, ainda que assim seja, passo a passo, seremos bênção nesta terra, seremos bênção para o nosso próximo, seremos bênção na nossa comunidade, seremos contribuintes para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para um mundo mais próximo do que Deus tem para que nós vivamos. Ao mesmo tempo, desta forma que Davi seria bênção, Davi também desfrutaria de segurança, desfrutaria de bênçãos no seu relacionamento pactual com Deus. Isso era um pacto com Deus, era uma aliança com Deus. Se você crê, você não foge. Se você semeia, você colhe. Se você vive por fé, a fé vai suprir a tua vida. Deus não deixa um justo desamparado. Então, este é o pacto, é a forma de Deus se relacionar. Então, quando chegamos em 2 Samuel 24, diz que uma praga sobreveio sobre Israel. Por que, pastor? Por que uma praga sobreveio sobre o povo? Porque Davi, esse de quem se esperava a promoção da justiça, esperança em Deus, submetido ao Senhor, confiança nas promessas, esse Davi deleitou-se com o poder, sabe? Deleitou-se com o poder. Olha o poder, eu tenho poder para fazer isso, fazer aquilo, eu tenho poder para destituir ou para constituir, eu tenho poder para agir e fazer e acontecer, eu tenho poder. Ele se deleitou com isso, se deleitou nesse poder. Mas graças a Deus, Deus é especialista em pegar os nossos erros, os nossos pecados, os nossos equívocos, e transformar e operar a nossa vida, nos ensinar, nos disciplinar, nos fazer crescer e usar a nossa vida, fazendo com que tudo coopere para o bem. E foi assim que, depois de um processo e um trabalho na vida de Davi, este rei intercedeu por Deus, a Deus, para o povo. Deus agiu tremendamente, o rei continuou intacto no seu cargo e Deus foi glorificado. Então, note o seguinte, amado, foi o pecado dos israelitas, foi o pecado do povo de Israel que levou o Senhor Deus a incitar Davi a fazer um censo. E aí, nesse censo, Davi se deixou levar pelo gostinho de poder,
Davi se seduziu pelo poder, porque a carne é fraca, e isso resultou num castigo sobre todo o povo de Israel, porque nada foge aos olhos e ao controle de Deus. Então o povo de Israel pecou, Deus incitou que Davi fizesse o censo contra o povo, mas aí Davi ganhou o gostinho daquilo ali. Opa, eu sou o cara, eu tenho poder. E aí Deus vai lá e disciplina o povo. Então, para reduzir toda a mensagem numa frase, a frase é esta: quando Deus se ira em razão do pecado, Ele disciplina os seus filhos para aproveitamento. Deus corrige os seus filhos, as iniquidades de seus filhos com açoite, mas Deus está disposto a abrandar o seu juízo quando os seus filhos se arrependem do pecado, e Deus está disposto a restaurar completamente a vida dos seus quando estes o buscam em oração, quando esses o buscam com um coração quebrantado. Então, veja rapidamente, segura aí Samuel, e veja 2 Crônicas 7, 14 e 15. Olha aí como esta expressão, esta frase está totalmente balizada na palavra de Deus. Olha o que está dizendo aí, 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados, e o que eu vou fazer? Eu sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Deus bendito eternamente. Então, pastor, me diz uma coisa: qual é o problema? Qual é o cerne da questão aqui, o cerne desse problema? Pastor, Deus não gosta de organização, Deus não gosta de matemática, de números, porque diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo já tinha um pecado pregresso, o povo queria independência, desde lá do capítulo 8, querendo viver independência, o povo estava em pecado, estava rebelde, e agora Davi, com gostinho de poder, quando fez o censo. Então qual é o problema? O problema está o censo era fazer o levantamento do número dos soldados, dos carros, o número de tudo, especialmente dos homens preparados para a guerra. Isso era o censo. Então, qual é o problema, pastor? Deus não gosta disso? Qual é o problema? Então, em primeiro lugar, a ira de Deus se levantou contra Israel. Houveram rebeliões, houveram muitas rebeliões. Houve da parte do povo de Israel um sentimento de emancipação quanto a Deus. Queriam viver por conta própria. Você se lembra? Rebeliões, por exemplo, Absalão, Seba. O povo apoiou a rebelião desses homens contra aquele que Deus havia escolhido para conduzir o povo. Então isto era a rejeição dos planos de Deus. Se Deus levanta uma autoridade, se Deus levanta um ministério, Deus levanta os ministérios para o governo da igreja, claro que diante de Deus todos nós estamos iguais. Deus não ama mais um do que a outro. Todos nós somos servos, mas há, em termos de desenvolvimento de ministério, há uma hierarquia. Isso é óbvio, tem que haver. E esses que têm uma hierarquia de maior responsabilidade, de maior projeção, ele tem maior responsabilidade, tem maior peso sobre a vida dele. Existe pastor e ovelhas. Então assim é em todas as coisas. Na família existe uma hierarquia.
O marido é o chefe do lar. A esposa não pode querer mandar no seu marido, ter voz maior do que o seu marido. Entende? Precisa haver clara harmonia, cada um tem o seu papel. Pais a filhos, assim por diante. Todas as áreas. Você está numa empresa, você tem o patrão, você tem as divisões de trabalho. Se um patrão fala uma coisa, ele não vai ser desrespeitado. As pessoas não vão tratá-lo como, ele falou, tá bom, a gente vai lá e faz do nosso jeito. Não pode ser assim. Tem uma organização, tem uma hierarquia. Então aqui o povo estava rejeitando os planos de Deus. À medida que Deus estabeleceu um governo e o povo estava apoiando Absalão, Seba, que era a rebelião, estava apoiando que não queriam mais uma teocracia. Então isso tudo estava ali no pano de fundo. Pediram o rei, agora rejeitaram o rei escolhido, desprezaram a aliança, a misericórdia que Deus estava fazendo. Então Deus incita Davi com que desejo? Qual era o plano de Deus? Era esmagar o seu povo, lançar no inferno, era isso? Não, o plano de Deus sempre foi, em toda a disciplina, levar o povo ao arrependimento. Todas as vezes que Deus levantou profetas a ministérios, era para levar o povo ao arrependimento, o povo voltasse ao bom senso para arrependência. Agora, aqui quando Davi levanta esse senso, a questão aqui é que os muitos números, muitos soldados e tudo que tinha, esses números aqui representam algo mais profundo do que uma mera organização. Mas Davi poderia estar organizando, mas foi mais profundo do que isso. Davi queria fazer essa contabilidade do poder, sentindo o gostinho do poder. Eu sou Davi. Ele estava se postulando no lugar que ele não podia fazer, no lugar de Deus, no lugar do Senhor. Então, no versículos 15 a 17, veja aí o que está escrito. Olha lá, enviou o Senhor, aí veio o resultado. Veio o resultado quando Davi sentiu esse gostinho. Por isso que Joabe falou, olha, Deus pode multiplicar 100 vezes mais isso daí, mas por que o rei tem prazer nisso? Está lá no texto que a gente leu, versículos 1 a 4, especialmente versículo 3. Por que você tem prazer nisso, meu rei? Por que o prazer nisso? Você está se deixando levar por isso daí. E aí o resultado veio. Versículo 15, olha lá, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir. Olha lá, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto a ele da Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas o que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, precioso de Deus, Davi se colocou ali na brecha. O povo já tinha os seus pecados pregressos, por isso Deus incitou a sua ira para Davi levantar o censo. Aí Davi se deixa levar pelo gostinho do poder. Gostei dessa coisa, eu sou poderoso, eu posso fazer isso, eu posso mexer nas peças do xadrez conforme eu desejo, porque sou eu o cara, esse cara sou eu. Roberto Carlos manda um abraço, esse cara sou eu e tal. E aí Deus envia a praga. Aí Davi chama para si a responsabilidade. Não, meu Deus, foi eu que pequei, a culpa é minha, eu procedi loucamente, acaba comigo, acaba com a casa do meu pai. Então, amado, essa é a questão, esse é o pano de fundo, é isso que Deus está tratando aqui. E aí, para concluirmos nesses minutos, antes de orarmos, precisamos de 2 entendimentos para aplicarmos essa mensagem às nossas vidas e podemos orar a Deus com fé.
Em primeiro lugar, ovelha, ouça. Família na fé, povo de Deus, santos do Senhor Jesus, ouça. Deus abomina o pecado, especialmente orgulho e rebelião. E isso afeta diretamente a questão da oração, porque a palavra diz que Deus tem o seu rosto virado para aquele que contempla o orgulho no coração. Deus tem o rosto virado, Ele não ouve a oração do orgulhoso. Nós temos visto isso, essa tônica dessas últimas mensagens. A questão do fariseu, que cresceu o coração, mas eu sou isso, eu sou melhor do que ele, eu tenho mais capacidade, eu é que posso fazer, eu é que sou poderoso. Então o fariseu saiu de lá e não foi justificado. Por quê? Porque estava permitindo o orgulho invadir o seu coração. Então Deus odeia, abomina o orgulho e a rebelião. Você lembra lá, sábio Salomão disse que Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos? Então, quando se semeia contenda, divisão, rebelião contra a organização de Deus, Deus abomina isso. E foi isso que estava acontecendo aqui, tanto do povo quanto a autoridade, a monarquia, agora o rei escolhido de Deus. Deus estava já trabalhando nisso daí, tanto quanto Davi perante Deus. Por quê? Porque Davi estava com o gostinho do poder. Então, quando o homem se ostenta na soberba, na arrogância, no gostinho do poder, isto é contra Deus. A Bíblia diz que Cristo se esvaziou da sua glória, se tornou homem como nós, servo para nos resgatar. Amados, nós precisamos desta humildade se quisermos que Deus ouça as nossas orações. Versículo 3, para lembrar os amados. Então Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor possa ver isso acontecer. Mas rei, por que você tem prazer nisso? Por que você está colocando o teu coração nessa multiplicação, nesse poderio? Por que teu coração está nisso? Aí é que foi o pecado de Davi, aí é que Davi caiu, aí é que foi o problema. Então, amado, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o coração. Então o censo foi motivado por orgulho. Isso reflete falta de confiança de que o Senhor Deus seja capaz de livrar o seu povo. Amado, não coloque a sua confiança, nem o seu coração no poder humano. Minha esperança é a política. Amado, minha esperança é o dinheiro, minha esperança é o poder da caneta de um juiz, a minha esperança é isso e aquilo. Amado, não ponha a tua esperança em coisas, não ponha a tua esperança é o Senhor. É isso que Deus espera de nós. Já falei isso lá na introdução. É isso que Deus espera de nós. Aí no versículo 10, olha lá, graças a Deus, Davi reconhece. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Isso é o exame do coração. Por isso, amado, antes de orar com a boca, a gente precisa orar com o coração, precisa examinar o coração. Então Davi sentiu isso bater no coração. Ele examinou e disse: ai Senhor, eu pequei. Às vezes, amado, nos primeiros momentos de oração, às vezes eu tenho o costume de ficar um pouco calado, só ali na meditação, e aí a gente começa a falar, porque você já meditou, já está fazendo ali um exame do coração, e aí quanto mais você vai falando, a coisa vai melhorando, sabe? A cura vai acontecendo. Então Davi sentiu bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora ao Senhor peço-te, perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. Então, amado, essa foi a palavra de Davi. Agora, se nós compararmos, a exemplo, Davi com o rei Saul e com Acã, eles foram diferentes de Davi. Por quê? Porque eles tentaram negar
se justificar das ações condenáveis que tiveram. Davi simplesmente reconheceu o seu pecado, reconheceu, confessou o seu pecado. Lembra lá Saul, quando veio o profeta Samuel, Samuel falou: o que você fez? Ah, não, eu fiz exatamente o que Deus mandou. Fez, exatamente, fiz. Ou seja, ele estava tentando se justificar, mas estava fazendo a coisa do seu jeito. E ali Saul perdeu o seu reinado. Aqui Davi reconheceu. Ele falou: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu pequei. E ali, amado, quando alguém se arrepende, quando alguém confessa diante de Deus, consegue ver que procedeu loucamente, reconhece seu pecado, amado, Deus sara a sua terra, Deus cura, Deus envia sinais e prodígios. 1 minuto para terminar. Versículo 14, diz assim: então disse Davi a Gade era o profeta: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos do homem. Não caia eu na mão dos homens, disse Davi. Que o profeta deu 3 opções para ele. Uma delas era cair nas mãos dos seus perseguidores. Por 3 meses fugiria dos homens. E aí ele falou: não, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Os homens em geral é graça para mim e lei para os outros. Eu me justifico a mim dos meus pecados, sou brando comigo mesmo, tenho todas as justificativas para todos os meus pecados, mas para o outro é chibata e machado à raiz. Então ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Então, amado, Deus é compassivo, Deus é longânimo, está disposto a restaurar plenamente a vida de um pecador, quando esse se arrepende e quando esse o busca. Assim, Davi depositou novamente a sua confiança na misericórdia do Senhor, não mais no seu poder do recenseamento grande Davi, não, agora na misericórdia do Senhor, vendo o seu pecado, vendo o seu erro, e estava disposto a honrar a Deus de coração verdadeiramente arrependido. E então Deus ouviu a sua oração. E se você ler depois os versículos 18 a 25, ele foi lá para comprar um terreno para oferecer sacrifício, e o dono do terreno: não, eu vou dar o boi, eu vou dar o trilho, eu vou dar tudo mais. Davi: não, eu vou comprar pelo seu devido valor, porque não quero oferecer a Deus o que não me custe nada. Eu quero dar a Deus o que me custa. E aí Davi foi lá, comprou, pagou, ofereceu o holocausto, e a sua oração foi ouvida. Por quê? Antes de orar com a boca, ele examinou o coração, a sua oração estava sendo produzida diante de Deus, e ele foi lá e honrou aquele lugar, comprando e fazendo a obra de Deus. E ali, amados, Deus ouviu, Deus sarou a terra, Deus fez um grande milagre. Então, examinemos o coração através da palavra, e oremos a Deus. Certamente Deus está ouvindo a oração dos arrependidos para agir, para operar com chuva de milagres, curas, sinais, maravilhas, restauração de família, de casamento. Olha aí, você que pecou, você que está no mundo, você que está aí no álcool, sei lá onde, amado. Deus pode restaurar você, Deus pode levantar a tua vida, Deus pode fazer com que isso fique no passado. Fecha a porta do passado, é tempo novo, tudo novo se fez em Cristo Jesus. Esqueça as coisas que para trás ficaram, avance para as coisas que estão diante. Arrependa-se do orgulho, arrependa-se da soberba, arrependa-se da prepotência, arrependa-se do gostinho do poder, de se colocar no lugar de Deus, arrependa-se de ter rejeitado planos de Deus, rejeitado a vontade do Senhor, como o povo estava rejeitando desde o capítulo 8 e ainda apoiando a rebelião de Absalão e Seba.
Então, amado, arrependa-se, busca o Senhor. Certamente a vitória, a milagre, a cura, a restauração. Em nome de Jesus. Então vamos orar esta noite pela vida de Anderson Nogueira. É o pastor que vos fala. Vou ter aí uma consulta segunda-feira com o endócrino devido a uma gordurinha no fígado. Então vamos fazer aí um check-up, fazer aí um tratamento. Em nome de Jesus, ore por mim, por favor. Vamos orar pela irmã Sueli Andrade e Andréia Andrade, minhas queridas irmãs, a quem tanto amo. A saúde, a irmã Sueli teve lá um probleminha no estômago, a irmã Andréia intestino, estão fazendo exames, em nome de Jesus, saradas, curadas. Estamos com muita saudade, inclusive, dos amados irmãos. Irmã Deltinha também, saúde, fazendo exames, estava fazendo uma pesquisa aí grande, diversas coisas. Em nome de Jesus, irmã Delta, curada pelas chagas de Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar pela vida da irmã Tereza Andrade, a saúde fragilizada, tia do nosso amado presbítero Jorge Andrade. Sua saúde está fragilizada, esteve internada, agora já está em casa, mas saúde muito frágil. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus, para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Vamos orar pela Valéria Domingues Seixas Ferrão, abençoada, está com transtorno emocional, toque de limpeza, faz tratamento psiquiátrico, mas teve uma piora. Vamos orar pela vida dela, que Deus possa curar, libertar, sarar todas as cadeias, do alto da cabeça à planta dos pés, que um grande sinal maravilhoso de Deus alcance esta família nesta hora, curando a vida da Valéria em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Não deixemos de orar pelo Rio Grande do Sul, todo esse desastre que está ocorrendo lá, em nome de Jesus, colocar tudo nas mãos do Senhor, para a glória de Deus. E não deixe de orar também pelo nosso ministério. Nós estamos fazendo obras no nosso templo de Itaipu, as despesas são muito grandes, muito grandes. Se você fizer uma oferta específica para essas obras de Itaipu, por favor, discrimine no seu comprovante ofertas específicas para Itaipu e me envie o comprovante para que seja direcionado para esta obra. As obras são grandiosas, estamos muito felizes que estão avançando, a obra está acontecendo, o templo está lindo para a glória de Deus, já estamos colocando as lâmpadas no teto, está simplesmente maravilhoso, amados. Deus seja louvado. Se você pode ajudar, por favor, ajude, contribua com o nosso ministério para a glória de Jesus, em nome de Jesus, tá bem? Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Deus vivo, Deus verdadeiro, estamos aqui como igreja, como família, como povo de Deus, estamos aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros. Somos família espiritual, somos corpo de Cristo, somos povo de Deus, somos igreja do Senhor, e aqui estamos, Pai, para sermos bênção na vida uns dos outros, Pai. Assim como o Senhor criou o projeto desde o início, ó Pai, e aqui dentro do contexto bíblico que estamos estudando, é claro que era isso que o Senhor esperava do seu povo. Se o povo tivesse a sua vida baseada em princípios fundamentados na Tua Palavra, do temor de Deus, que o povo agisse com o temor do Senhor, mas o povo estava querendo viver independente de Deus, querendo viver como as nações aí de fora, os modelos do mundo, estava rejeitando o rei escolhido, o povo estava agindo contra a vontade de Deus, contra a vontade de Deus. Davi também, Pai, pecou, deixou-se levar, atrair-se pelo poder, fazendo uma avaliação equivocada, de que pelo fato de ter o reinado e todo aquele senso de muito poder nas mãos, como se fosse isso
que caracterizavam o fato dele ser um abençoado. E não é isso, Pai, não é isso. Se fosse isso, todos os profetas, os apóstolos não teriam sido abençoados, que todos foram decapitados, mortos de alguma forma. Então, Pai, nós somos abençoados porque temos Cristo, porque temos Deus, temos a Tua presença, temos a Tua graça, temos a Tua capacitação, Senhor, e teremos a vida eterna ao Teu lado em Cristo Jesus, Pai. É claro que Deus pode prosperar, Deus pode dar casa própria, Deus pode te dar um carro, paz financeira, contas pagas, um bom cargo, um bom salário. Claro, Deus não é contra isso, pelo contrário, Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Mas nós não colocamos a nossa confiança nestas coisas. Nosso coração não pode estar ligado a essas coisas materiais, poder humano, o pragmatismo humano, o poderio humano, as coisas que o dinheiro compra. Nosso coração não pode estar agarrado a isso. Nosso coração, Pai, só pode estar confiante no Senhor. No Senhor. Tu és a nossa rocha. Por isso, Pai, os princípios fundamentados na palavra são inegociáveis. Se tivermos que decidir passar fome ou abrir mão da palavra, vamos passar fome. Vamos pagar o preço que tiver que pagar, mas não vamos abrir mão da palavra. Não vamos abrir mão do que Deus estabelece, do que Deus faz. Isso é prioridade na vida de um cristão. Então, Pai, eu oro por aqueles que estão em cargos delicados, Pai. São políticos, são policiais na rua. Sabemos que em todos os cantos, Pai, há pessoas honestas e há pessoas corruptas. E às vezes um corrupto tenta colocar o outro em saia justa, e se não fizer vai morrer, e se não fizer vai ser isso e aquilo e tudo mais, sabe? E as pessoas aí de fora, Pai, que se deixam levar pelo gosto do poder, fazem essas coisas, metem os pés pelas mãos, agem no tabuleiro do xadrez de forma equivocada. E nós, Pai, oramos por aqueles que estão praticando isso, para que sejam libertos, se arrependam, assim como Davi se deixou levar pelo gostinho do poder, tanto quanto para aqueles que estão sofrendo isso, ó Pai, para que não abram mão dos princípios de Deus, ainda que tenham que sofrer a pena e passar fome, porque a Tua palavra não pode ser desonrada. Nosso Deus não pode ser desonrado. Assim, Pai, a Tua igreja, ao longo dos séculos, sofreu, padeceu, Pai. Padeceu. Eu estava hoje pela manhã meditando no testemunho de uma mártir do cristianismo, de nome Perpétua, em que estava sendo perseguida por um prefeito romano, e aquele prefeito romano colocou os seus 7 filhos diante dela e disse: se você não negar Jesus e adorar a César, eu vou matar cada um dos seus filhos na sua frente. E aquela mulher virou para os filhos e disse: coragem, meus filhos, porque ao morrermos aqui, seremos recebidos em glória. E aquela mulher viu seus 7 filhos sendo martirizados na sua frente. Seus 7 filhos serem martirizados na sua frente. Aquela mulher foi vitoriosa após a morte, e na própria vida e morte, que eles foram recebidos em glória, Pai, em glória. Oh meu Deus, oh Senhor, nós olhamos esses testemunhos, às vezes nós nos achamos tão fracos, nos achamos tão pequenos, tão insignificantes, porque às vezes nós temos medo de tudo, medo das coisas. Vivemos assim, Pai, às vezes fala, gente, essas pessoas parecem gigantes, Pai. Gigantes, pessoas que não abriram mão da Tua palavra, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor há de nos capacitar em todos os momentos, Pai. O Senhor há de nos capacitar em todos os momentos decisivos da nossa vida, para que nós obedeçamos a Tua palavra, Pai. Para que nós
cumpramos os teus desígnios, Senhor. Então, nesta hora, oramos, Pai, por todos, Pai, por aqueles que estão no pecado, que se arrependam, por aqueles que estão sofrendo problemas, que tenham forças em Deus. Oramos por todos os lados, Senhor, para que teus filhos amados possam, assim como Davi, voltar ao bom senso, voltar à espiritualidade, voltar ao exame do coração e falar: meu Deus, porque é através desse exame do coração, ó Pai, que vai surtir efeito nas orações. Diz que Deus contemplou aquilo ali, e aí Davi foi lá, ofereceu o holocausto, e a praga cessou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, ó meu Pai, colocamos a nossa vida diante de Jesus, diante de Ti, Senhor, e rogamos pela igreja de Jesus, rogamos pelos Teus filhos amados, rogamos pelo Teu povo, ó Pai, que nós queremos fazer este exame continuamente, que nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, queremos andar de acordo com a Tua vontade, que nós queremos, Deus e Pai, ver um grande impacto na nossa sociedade, um grande impacto na nossa geração, ó Pai. Nós queremos, Pai, ver com os nossos próprios olhos, Senhor, Jesus, a Tua igreja causar um impacto grande nessa sociedade, Pai, um grande impacto, que Tu possas usar o Teu povo, Teus filhos, Pai. Somos pelo menos 60 milhões na nação brasileira, 60 milhões nesta nação, ó Pai. Nós precisamos ter relevância política, nós precisamos ter relevância social, relevância econômica, judiciária, legislativa. Nós precisamos influenciar as famílias, influenciar os meios de comunicação, influenciar a opinião pública. Nós precisamos, Pai, ser igreja, influenciar este povo, esta nação, ó Pai. Que a igreja de Jesus possa ser movida grandemente, Pai, pela unção e o poder da pregação da palavra, pela unção e pelo poder, pela vida de oração daqueles que constantemente fazem o exame do coração, porque quando nós nos levantamos como profetas, para que possamos pregar a palavra e exortar o mundo, e exortar o pecador, que nós possamos fazer isso com a profunda consciência de que nós somos pecadores também, de que nós somos falhos também, que nós não podemos profetizar a palavra com arrogância, não podemos profetizar a palavra achando que somos melhores daqueles a quem nós estamos exortando, porque se fizéssemos assim, incorreríamos no erro de Romanos capítulo 2, tu que julgas e praticas as mesmas obras, porque ali os judeus, que era a quem Paulo estava se dirigindo, que se valiam da lei, estavam se valendo da lei para julgar as pessoas, mas eles mesmos se achavam incólumes, eles mesmos se achavam acima de qualquer julgamento, por serem o povo escolhido, seja, poderiam viver de qualquer maneira e usar a lei para julgar os outros. Hipócritas, religiosos, estavam mortos em pecados e delitos, e nós não podemos cair nesse erro jamais. É o erro do gostinho do poder, é o erro da soberba, da arrogância, é o erro de se achar acima de alguém. Esse é o erro, nós não podemos. Aquele que quiser ser maior do que todos, aquele que quiser ser o rei, aquele que quer ser o pastor, para conduzir o rebanho, ele tem que ser o servo, ele tem que ser humilde, ele tem que saber que ele é falho, é suscetível a pecados, a erros, e até mesmo quando estiver exortando, tem que fazer com humildade, porque sabe que também é pecador, e não é melhor do que ninguém, e não está acima de ninguém.
As questões, Pai, organizacionais, sempre vai haver diferença de papéis, isso é óbvio. E um não pode interferir no papel do outro, senão as coisas não são abençoadas por Deus. Mas todos nós precisamos de humildade, precisamos desse exame do coração, precisamos estar diariamente, Senhor, diariamente, Pai, dizendo: ó Senhor, que diminua para que Tu cresças, Pai. Que eu diminua para que Tu cresças, Pai. Não sou eu, não sou ninguém, não sou nada. Sou um caco de barro, Pai, um pequeno servo. Como disse o apóstolo Paulo, na linguagem de Paulo, o menor de todos os santos, vaso de barro. Então, Pai, não confiamos na carne, porque a carne é enganosa. Então, para termos, Senhor, uma vida de oração com integridade, uma vida de oração verdadeira, uma vida de oração que Deus está ouvindo verdadeiramente, uma vida de oração eficaz, nós precisamos olhar no espelho, nós precisamos descer do salto e do pedestal, nós precisamos não ter o gostinho do poder, nós precisamos de fundamentar a nossa vida nos princípios bíblicos, no temor do Senhor, promover a justiça. Nós precisamos ter uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, com a Tua palavra, para que possamos, como igreja, Senhor, somos mais de 60 milhões na nação brasileira, possamos causar um grande impacto na nossa geração, Pai. Ó Senhor, precisamos aproveitar enquanto ainda estamos vivos, Pai, enquanto ainda estamos aqui em carne e osso, Senhor, para fazer um grande impacto, Senhor. O tempo não para, o tempo não para, Pai. O tempo não para, o tempo é implacável, Pai. Os anos são velozes, um piscar de olhos. Ontem tinha 10, 15, 18 anos, 20, agora já estou com 41. Temos irmãos aí já com 50, 60, 70, 80. Pai, o tempo passa rápido. Precisamos aproveitar enquanto estamos aqui, Pai, para fazer a diferença, Senhor. Não há tempo a perder, Pai. Não há tempo a confiar na carne. Não há tempo, Pai. Não há tempo a colocarmos a carroça na frente dos burros. Não há tempo, Pai. Nós não podemos permitir que o coração nos engane, como enganou a Davi, como enganou o povo de Israel. Precisamos estar atentos ao que Deus espera de nós. E Deus espera um coração humilde. Deus espera um coração temente ao Senhor. Deus espera um coração que não faça nada se não for bíblico. Não faça nada que Deus não aprove. Como disse o teólogo, que a nossa vontade seja única. Fazer somente o que é a vontade de Deus. Ponto final. Não tem nem mais nem menos. Seja a nossa vida diante de Deus, a nossa palavra, se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Portanto, ó Pai, a nossa vida precisa estar pautada na Tua palavra. É com a palavra que se faz o exame do coração. Nós não podemos fazer o exame do coração baseado na nossa própria cabeça, baseados na nossa própria justiça, baseados na nossa própria pseudo-justiça, na nossa pseudo-retidão. Nós não somos retos por natureza, nós não somos justos por natureza. O estado do homem depois do jardim do Éden é de depravação total. Fomos contaminados pelo pecado. A nossa balança tem que ser a palavra de Deus. É com ela que nós fazemos o verdadeiro exame. Portanto, ó Pai, queremos fazer esse exame, Senhor, diariamente, para que a nossa oração tenha eficácia como igreja. Fazemos relevância nessa sociedade, pessoas curadas, saradas, restauradas, famílias levantadas, Senhor. Que o Brasil seja modelo do evangelho para o mundo, que do Brasil
sejam levantados grandes profetas, grandes pregadores da palavra, que do Brasil sejam levantados grandes ministérios, Pai, pessoas que pregam a palavra com unção, com poder, libertação, Senhor, pessoas cuja vida de oração e a igreja que ora é atendida, é respondida com avivamento, igreja, Pai, que vai no morro, vai no presídio, vai no hospital, vai nos funerais, vai onde tiver que ir, na vala, no buraco, no sovaco da minhoca, onde for, para resgatar pessoas na droga, no ilícito, na mentira, no roubo, aonde for, a igreja vai atrás dessa gente, a igreja vai para resgatar, não para condenar, vai para resgatar, vai para libertar, vai para sarar, vai pregar o evangelho, Senhor, meu Deus. Satanás não vai ganhar a guerra nesse país, Satanás não vai ganhar a guerra nesse país, Satanás é derrotado, e a igreja de Jesus é levantada por Deus com uma grande missão evangélica, uma verdadeira comunidade cristã, missão evangélica. Esse foi o nome que Deus nos deu, para o nosso ministério. Isso veio do Senhor, é a comunidade cristã, missão evangélica. Nós vamos avançar, não somente nós, mas todo aquele que professa o nome do Senhor nesse país, como uma grande nação, em nome de Jesus. Então, Senhor, vamos lá, eu vou fazer um exame, consultas, endócrino, Pai, está nas tuas mãos, declaro a minha cura, declaramos, Senhor, qualquer gordura no fígado cai por terra, Pai, irmã Sueli, irmã Andréia, fazendo exames, tratamentos, curadas, saradas em nome do Senhor Jesus, irmã Delta também, exames, curada em nome de Jesus, irmã Tereza Andrade, com a saúde fragilizada, enviamos uma palavra de saúde para a tua vida, para a glória de Deus. Irmã Valéria Domingues Seixas Ferrão, saúde emocional, curada, liberta, sarada pelas chagas de Cristo Jesus. Rio Grande do Sul, receba aí o milagre em nome de Jesus, as mãos de Deus sobre a tua vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Ovelhinhas amadas, estamos chegando ao final da nossa reunião, domingo, às 9 horas da manhã, aqui na Rua General Roca 340, nós estaremos reunidos em nome de Jesus presencialmente, Rua General Roca 340, Galeria Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, às 9 horas da manhã, on time. Esteja conosco, venha adorar a Deus, venha cultuar, venha louvar, venha bendizer o nome do Senhor, ser nosso convidado. Muito em breve estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, na sede nacional do nosso ministério, região oceânica de Niterói, para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha uma noite de sono abençoada, um final de semana em perfeita vitória, durma na paz de Jesus, tenha um sábado lindo, maravilhoso, tenha aí um sábado de família, de amor, de alegria, de bênçãos, domingo, primeiro dia da semana, cheio da glória de Deus, a presença manifesta do Senhor no culto presencial, e uma semana em perfeita vitória. Um beijo grande no seu coração, um forte abraço desse pastor que lhe ama em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu lhe lembro que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.